microbioma. Esse foi um dos temas de destaque do 10º Congresso Internacional de Ghent 2016. Quem vai falar um pouco sobre esse tema é o Dr. Percival Sampaio Barros, reumatologista da USP e coordenador nacional do Registro Brasileiro de Espondiloartrites. Doutor, o senhor pode explicar um pouquinho o que é o microbioma e como ele se manifesta? Sem dúvida, o microbioma foi o assunto mais discutido nesse segundo dia do Congresso Internacional de Espondiloartrites. Ontem discutiu-se os mecanismos de desenvolvimento da doença e hoje se discutiu em 2 mesas redondas, perfazendo 3 horas e meia de duração, o papel do microbioma. O que o reumatologista tem que saber sobre o microbioma? Bem, o microbioma é o perfil da população bacteriana que existem nas nossas fezes. Como é que todo esse material pode interferir na gênese da espondilite anquilosante? Está bem demonstrado que pacientes que são HLA-B27 positivo, interagindo com algumas bactérias da nossa flora intestinal, podem desenvolver a doença. Isso foi demonstrado também em modelos animais. Camundongos transgênicos para o B27, ou seja, aqueles que foram criados para ser um modelo de doença, se eles têm um ambiente livre de bactérias, eles não desenvolvem várias das manifestações características da doença. Então, nós chegamos à conclusão que o perfil bacteriano nas fezes do indivíduo espondilítico vai interferir com a evolução da sua doença. E isso não só com as manifestações axiais, mas isso também pode estar associado ao fato de que algumas populações manifestam características clínicas diferentes. Os nossos pacientes espondilíticos sempre têm um acometimento de coluna vertebral, mas existem, especialmente no Brasil, nos países da América Latina, populações, principalmente as populações miscigenadas, tanto com negros quanto com indígenas, que têm mais acometimento periférico. O que começa a se observar é que essas populações também têm perfis diferentes de bactérias nas fezes. Será que um perfil diferente, ligado geneticamente a populações diferentes, com aspecto racial, pode estar associado às manifestações diferentes nos diferentes perfis populacionais? Isso é uma dúvida que vem crescendo e que vai levar a novos trabalhos. Nós vemos que todos esses trabalhos em populações predominantemente brancas e predominantemente HLA-B27 positiva mostram a importância desse perfil do microbioma. Agora vai ser importante as populações negras, as populações indígenas, as populações miscigenadas de todos os tipos, que muitas vezes manifestam dentro de um conjunto que é comum a todas, mas algumas características que permitem diferenciá-las clinicamente, até que ponto este perfil de bactérias pode estar associado. Por isso que, em alguns casos, nós poderemos até dentro do esquema terapêutico do paciente, colocar alguns antibióticos. E por isso que se cogita em alguns pacientes específicos, onde a flora intestinal tem uma evolução e uma participação muito grande nos sintomas, fazer o que se chama um transplante fecal, que na verdade é, mediante sondar o indivíduo, inocular novas bactérias no seu intestino para que se mude o perfil. É um racional bastante interessante, que ainda não tem uma aplicabilidade prática, mas que a partir do momento em que os novos trabalhos que estão sendo mostrados nos confirmarem e nos fizerem compreender cada vez mais o papel da bactéria na gênese dessa doença inflamatória extremamente complexa e ligada a um perfil genético significativo, talvez um procedimento como a antibiótico terapia e depois um transplante fecal pode até tentar atuar
melhorando de maneira importante todas as condições da doença. O senhor espera que em 2018, quando acontecer o próximo congresso, essas novidades já estejam sendo implantadas? Sem dúvida, e esperamos que em 2018 já tenhamos os primeiros resultados dos trabalhos nacionais com o microbioma, já que o Brasil é um dos países do mundo que tem o maior número de miscigenação que nós temos. Nós temos os pacientes brancos, os pacientes mulatos, os mestiços com indígenas, nós temos uma raça, nós temos diferentes raças, nós temos uma população extremamente miscigenada e com certeza deve ser objeto de estudos para avaliar o quanto isso pode melhorar nos nossos pacientes também. Obrigado, Dr. Percival. Continue acompanhando a nossa cobertura online do Congresso.